bem-vindo a mais um AvivaCast. Eu sou a irmã Suzana. Eu sou a Débora, Pai do Senhor. A paz do Senhor. E estamos começando mais um AvivaCast com um convidado muito especial. Gente, hoje nós vamos receber aqui um homem de Deus, pai de 2 príncipes lindos, Miguelzinho e o Ian. Casado, muito bem casado, com uma mulher maravilhosa também. Ele que é ministro de louvor aqui na nossa igreja, é servidor público. Gente, recebam com muito carinho aqui o Miqueias. Miqueias. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Miqueias. Nós estamos muito felizes de receber você aqui. Você é uma inspiração para muitos jovens aqui, por causa, de fato, da sua caminhada com Deus, do seu ministério que você, mostra quando você está louvando. E também do assunto que a gente vai abordar, que é também os seus estudos, né? Você conversa muito sobre isso, com alguns jovens. E a gente se inspira também em ver, que a vida de algumas pessoas, de fato, passam por essas fases, que dá tudo certo, e principalmente abençoado pelo Senhor, Isso. Então, vamos começar, Miqueias, abordando quando você veio para Brasília, que foi quando, de fato, a gente te conheceu, que você chegou aqui na nossa igreja. Conta um pouquinho pra gente de como foi essa mudança, do porquê aconteceu. Vamos lá, para isso eu tenho que voltar um pouco no tempo, nos idos de 2014, que foi quando eu passei no concurso e casei com a Natane. Nós casamos e ao assumir o concurso eu fui direto para Macapá, capital do estado do Amapá. E lá ficamos por cerca de quase 6 anos. E vimos para Brasília em 2019, um pouco antes da pandemia. Chegamos aqui em novembro de 2019. E estamos aqui em Brasília desde 2019. Nossa, que legal. Veio para estudo, para trabalho? Eu vim transferido do meu concurso, Então, assim, para deixar claro, eu sou auditor fiscal do trabalho. Isso. Uma carreira responsável por fiscalizar a legislação trabalhista, Saber se o empregado está recebendo os direitos dele, salário, FGTS, enfim. Foi um concurso que eu passei em 2014 e foi através dele que eu consegui casar, que era e foi meu grande sonho durante muito tempo. E aí nós conseguimos casar, fomos para Macapá, a Natane foi comigo, me acompanhou. Nossa, que bem. Mas havia o desejo de voltar para uma cidade um pouco maior, porque Macapá é uma cidade, um pouco isolada, lá no norte do país. Para quem não sabe, o Amapá era ligado ao estado do Pará, depois ele foi separado do território. E aí é uma cidade um pouco pequena, que não oferece tanta infraestrutura. Sim. Então a gente sempre teve o desejo de pleitear uma transferência, o que acabou acontecendo em 2019 para a capital federal, que deixou a gente muito feliz. Estamos aqui há mais ou menos 5 anos. Ai, que bênção, graças a Deus. Vamos então voltar um pouquinho mais no tempo. E agora eu vou perguntar como você conheceu a Natane, como é que foi esse encontro, casamento de vocês. Isso já faz um bom tempo, porque nós já estamos juntos há cerca de 13 anos. Casamos em 2014 e nos conhecemos provavelmente ali por volta do fim de 2010, começo de 2011. Nos conhecemos num casamento em Fortaleza, eu sou natural de Fortaleza. Ela também é natural de um interior do estado do Ceará, mas com 8 anos ela foi residir em São Paulo. Só que nós temos amigos em comum e esse casamento aconteceu em Fortaleza. Foi até interessante porque nesse casamento a gente teve a oportunidade de se conhecer, mas o irmão Miqueias, na época, não vigiava muito e eu acabei dando em cima da prima dela. Meu Deus! E não dela. Já começou com a confusão. Foi. Eita, que babado. Foi algo que até hoje a gente conversa e brinca com isso. E acabou que não deu certo nada com a prima dela, e que bom que não deu, porque se tivesse dado, eu não teria casado com a Natane, provavelmente. E ali nós nos conhecemos, mas nós não estreitamos laços naquele momento. Ela retornou para São Paulo e aí vieram amigos em comum falar comigo. Poxa, Miqueias, você acabou falando com a fulana, você não conheceu bem a Natane, não? A Natane é uma moça crente e tal, já está fazendo faculdade. Aí eu
poxa, eu acho que eu vacilei mesmo, eu acho que eu não me atentei. Sim. E aí liguei para ela, foi até interessante, porque eu liguei, ela lembrou de mim, mas ela no primeiro contato ela já foi dizendo, mas você não ficou de conversinha com a minha prima? Jogou na cara, hein? E aí eu tive que ter todo um jogo de cintura para dizer que o homem às vezes se empolga pela vista, mas que é sempre bom ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor e tal. Nossa, e aí a gente começou a conversar e nós fomos, eu e o meu pai, a um show de um artista de música orquestrada em São Paulo. E eu pedi que ela fosse minha guia turística lá. Nossa. Ela prontamente atendeu e me fez conhecer vários pontos turísticos lá de São Paulo. Museu da Arte de São Paulo, Ipiranga. Nós fomos em vários locais. E nesse interregno, eu tentei dar um beijo nela. Ela não aceitou. Eu acho que foi isso também que gerou um interesse maior da minha parte. Porque, gente, homem gosta de mulher difícil. Isso é regra, viu? E aí a gente continuou conversando. Eu levei esse fora, mas eu consegui me sair bem lá do fora. E depois eu olhei para ela e disse, olha, eu não quero brincar com você. Eu quero namorar e quero namorar já pensando em casamento. Eu senti que quando eu externei isso para ela, aí mexeu um pouco na estrutura dela. Nessa época você já tinha passado no concurso? Não, ainda não. Eu era graduando em Direito. Eu me graduei em Direito lá na Universidade Federal do Ceará. Eu estava por volta do, acho que 7º, 8º semestre. E aí eu disse para ela que queria casar, estava empregado, mas era um emprego assim, sabe? Eu era terceirizado no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo. Então, assim, eu falei para ela em casamento, mas eu ainda não tinha condições de casar com ela. Mas mesmo assim, ela confiou na minha palavra e ali a gente começou um relacionamento que durou 3 anos de namoro à distância. Nossa. Ela residindo em São Paulo e eu em Fortaleza. E ali meu salário era praticamente todo para pagar passagem aérea para ir para São Paulo. Naquela época ainda saíam boas promoções, sei lá, R$300 ida e volta. E aí eu ia para São Paulo quase que todo mês, mas durante alguns períodos nós ficamos cerca de 70 dias sem se ver. Então foi um namoro assim que doía demais. Ela gostava de telefone, eu já não gostava de telefone. Então, assim, esquentava o ouvido. E aí eu não gostava, eu gostava mais do contato pessoal. Pedia para ela ter paciência, mas é o que a gente tem, é o telefone. E, enfim, mas sempre mirando no casamento, sempre pensando no casamento. Então, quando eu estava mais ou menos com 2 anos de namoro, aconteceu um breve período de término, porque relacionamento à distância é muito difícil. E aí a gente ficou um pouco de tempo, acredito que 1 mês mais ou menos, separados um do outro. Depois a coisa estreitou e eu disse para ela que eu ia sair do meu emprego para estudar para concurso. Eu acho que ela ficou até um pouco reticente com isso, porque eu ia parar de ganhar dinheiro e provavelmente não poderia mais vê-la com tanta frequência. Cheguei a conversar com meu pai na época, ele disse, olha, você vai quantas vezes para lá? Pai, eu vou quase todo mês. Ele, parando de ganhar dinheiro, você vai ter que ir 1 vez a cada 3 meses. Mexeu com o coraçãozinho. Foi. Mas assim, isso estava muito claro na minha mente, que eu precisava passar num concurso para que eu pudesse ter condições de casar com ela, de tirar ela da casa da mãe e de poder, de fato, assumir uma família, assumir uma casa. E foi o que aconteceu. Com 2 anos de namoro, eu pedi para sair desse emprego, né, e fiquei estudando durante cerca de 10 meses. O que foi considerado, para muitos, na época, um período curto, porque muita gente que estuda para concurso vai começar a obter êxito com quase 2 anos já de estudo, 3 anos às vezes. E aí eu consegui, nesse curto espaço de tempo, ser abençoado. Miqueias, então olha só.
como você sabe, eu também estudo para concurso. Muitos dos nossos jovens que vão aqui, né, escutar também estudam. Então a gente quer, assim, o segredo mágico, que 10 meses, né? Eu achei, 10 meses, meu Deus, né? Eu tô na de faculdade ainda, já tô me preparando, né? Mas eu fiquei Exatamente. bem admirada com esses 10 meses, né? Então, como é que foi que você se preparou? Se realmente você fez alguma coisa diferente, né? Assim, a questão de estudo mesmo, como é que foi para você? Se você achou difícil, se era uma carreira que realmente você queria, ou se você começou, né, indo devagar, assim, subindo os degraus, como é que foi esse período aí de estudo para você? Olha, eu sempre quis casar. Sim. E assim, a Natânia, ela não teve a exclusividade de ter sido a única moça que foi abordada por mim nesse sentido já. Porque eu tive outros relacionamentos e eu sempre mirava em casamento. Então, concurso para mim sempre foi a saída. Meus pais são servidores hoje, aposentados. Então, para mim não tinha outra saída. Para montar um negócio era uma coisa impensável para mim. Sim. Então, o concurso era uma saída necessária. E aí, durante a faculdade, eu já vinha estudando para concurso. E fiz alguns certames, participei de alguns certames. Mas eu não lograva êxito, acredito eu, porque eu sempre estudava já com edital publicado. Então tem uma diferença de você estudar com antecedência. Você pegar, por exemplo, o edital anterior, o último edital, já estudar todas aquelas disciplinas, para na hora que sair o novo edital, você simplesmente focar naquilo que porventura não foi cobrado anteriormente, ou um conteúdo novo, um conteúdo que está sendo cobrado de maneira mais puxada, por assim dizer. E foi isso que aconteceu. Durante a faculdade eu bati na trave muitas vezes, mas é porque eu estudava com o edital publicado. Sim. Esse concurso não. Eu me formei, passei na prova da ordem, não cheguei a advogar, mas eu já sabia que sairia uma autorização de concurso para o cargo de auditor fiscal do trabalho. Sim. A expectativa era de 300 vagas. Então era um concurso que era para ter sido grande. Sim. Não foi tão grande, a autorização saiu para 100 vagas. Esse foi o primeiro baque. Esse foi o primeiro baque. O segundo baque foi quando o edital foi publicado. Eu já vinha estudando de acordo com o edital anterior, mas quando o edital foi publicado e eles passaram a cobrar contabilidade geral. Então foi uma disciplina que eu não havia tido contato em nenhum momento. E nesse momento eu quis desistir, mas um colega que estava ladeado comigo nos estudos, ele disse, não, Miquel, a gente não vai desistir agora. A gente vai ter que encarar a contabilidade. Ele foi muito importante, sou muito grato a Deus pela vida dele. Hoje ele é advogado da União, ele acabou não passando no concurso, mas ele está bem, graças a Deus. E aí foi isso que aconteceu. E aí, quando o edital foi publicado, eu tive que mudar, fazer algumas adaptações. Na época, cursinho ainda estava crescendo. Essa questão de PDFs. Apostilas já existia, mas PDF ainda era algo muito novo. Então eu fui um estudioso das antigas, no sentido de pegar mais livros. Entendi. Eu peguei mais livros do que hoje o que a gente vê PDFs completamente bisurados. Mas assim, foi muito bom para mim. Talvez não para a prova objetiva, mas para a prova discursiva, porque eu consegui elaborar mais, porque o meu estudo era um estudo um pouco mais denso, era um estudo de livros. Então foi o que aconteceu, 49 mil inscritos. Meu Deus, para 100 vagas, né? Para 100 vagas. A Natânia, quando viu o número de inscritos, eu acho que ela achou que o casamento ia demorar muito ainda para acontecer. Sim. Mas, gente, tudo na vida do cristão, a gente pode resumir a uma palavra-chave chamada propósito. O meu propósito, ao estudar, não era para ter apenas um bom salário, uma boa profissão. É porque eu queria casar. Sim. E o cristão, o verdadeiro cristão, ele não namora por namorar. Sim. Ele não se relaciona por se relacionar. Ele sempre tem algo em mente. E o que estava na minha mente era o casamento. Eu queria ter a oportunidade de dar um mínimo de conforto para a minha futura família. E eu orei, apresentei a Deus, sabia que era um desafio grande, mas sabia que bastava uma vaga da 100. Bastava uma. E foi assim, foi muito desafiante, desafiador. Foram 10 meses de estudo,
prova discursiva, prova objetiva, passavam 360 candidatos para a segunda fase, para a prova discursiva. Eu fiquei próximo da posição 300, ou seja, eu passei mais lá para o fim, na prova objetiva. Mas na prova discursiva, que foi uma prova muito pesada, foram 4 questões dissertativas, um parecer técnico e uma dissertação, ou seja, 6 questões abertas, uma prova pesada, mas eu obtive êxito e fui muito bem, e saí lá da posição próxima, lá dos 300, e vim para 21º colocado. Que bênção, graças a Deus. Então, você está falando sobre essa questão das dicas, né, sobre o concurso, e eu quero te perguntar sobre, você falou que foi em 2014, né? 2014. Como foi essa preparação de concurso, de casamento, de vida espiritual? Porque você falou muito do propósito, né? E Deus ama casamento. Isso é louvável, né? Isso. Então, Deus abre as portas, Ele abençoa. Então, como foi essa questão dessa logística de concurso, de casamento, de vida espiritual? Porque, querendo ou não, os jovens de hoje em dia, eles têm muito isso, de estudar, de ter uma vida com Deus, né? Então, qual a dica que você dá? Como foi a sua preparação? Como foi essa questão do propósito em si? É muito pertinente a sua pergunta, Suzana, porque muitas vezes o jovem acaba focando demais nisso e deixando de lado o aspecto espiritual. E isso não deve acontecer. Durante esse tempo, eu confesso que eu sempre fui um crente atuante na igreja, sempre fui do Ministério de Louvor, sou crente evangélico desde nascido, mas durante esse período não foi por conta do estudo árduo e exaustivo que eu deixei de ir para a igreja, que eu deixei de exercer meu ministério. Então, isso foi algo que eu coloquei na minha mente. É bem verdade que depois que o edital foi publicado, aí eu já não ia com tanta frequência, mas eu não deixei de servir a Deus durante esse período, de ter meu momento de oração, de ter meu momento rápido de leitura da palavra, porque de fato requer muita dedicação. E a minha ideia era só uma: passei no concurso, vou noivar e vou casar. O que você está falando é muito engraçado, porque a minha mãe, ela me fala a mesma coisa, né? Ela fala que tem tempo de você carregar pedra, né? E tem tempo de você aproveitar depois disso, né? E ela sempre fala: filha, você não vai deixar de ir para a igreja, você não vai esquecer a igreja, mas se concentra no que você está fazendo, né? Nos seus estudos também. Porque tem que ter um equilíbrio também ali na vida, Tem que ter. Tem também como você, tipo, viver na igreja, fazer várias atividades, também não estudar e achar que Deus vai, né, te abençoar, te dando ali respostas milagrosas, né? Então, realmente, isso é bem, bem legal, assim, bem interessante. Foi isso. Então, eu vinha estudando, mas sempre com a certeza de que no momento que eu passasse, eu não ia dar brecha para que isso chegasse ao meu coração e agora eu passei, agora... Não, havia sempre um objetivo, um plano, um projeto, que era o casamento. É tanto que o resultado saiu por volta de novembro de 2013, o concurso foi em 2013, mas eu assumi em 2014. E ato contínuo, eu comprei uma passagem para São Paulo. A Natane sabia que eu estava indo, mas não sabia que eu já chegaria ali para pedi-la em casamento. Nossa, que lindo. E foi o que aconteceu. Estávamos num restaurante simples de São Paulo, e aí eu fui até a administração lá, pedi para eles me darem uma bandeja, coloquei a aliança na bandeja, me ajoelhei na frente dela, na frente da família dela lá em São Paulo, e a pedi em casamento. Foi um momento inesquecível. E o mais inesquecível ainda, tanto para mim, mas eu acho que mais para ela, é que eu a pedi em noivado em novembro de 2013 e eu já queria casar em janeiro de 2014. Meu Deus, o homem é muito forte. propósito. Então, assim, foi um tempo muito curto de noivado. Sim. Eu até não recomendo tanto para os jovens que estão sonhando com casamento, que estão já num relacionamento, já mirando no noivado, no casamento, que isso seja feito de uma maneira tão rápida assim, porque, por exemplo, a gente não teve a oportunidade de fazer um curso de noivos, então foi tudo muito rápido. E eu acho sim importante que o jovem, a jovem que estejam noivos façam essa preparação. Mas foi assim que aconteceu. Em janeiro nós já estávamos nos casando. É bom que se diga antes de eu assumir o concurso. A pressa para casar era tão grande que eu casei pelos olhos da fé, porque
porque eu sabia que eu seria chamado, mas não quando, não tinha ideia quando eu seria chamado, mas a gente casou logo. E até por conta disso que a gente teve que se submeter a algumas situações um pouco mais chatas. Então eu morei um tempo na casa do meu pai, casado com ela. Depois a gente acabou indo para São Paulo para ficar um tempo na casa da mãe dela, na casa da minha sogra. Por sinal, foi um tempo que eu orava dia e noite para que o concurso me chamasse logo, né? Para evitar problemas com a sogra. Sim. E foi isso que aconteceu. Para ela foi muito difícil. Eu não quero falar dela, porque ela poderia estar aqui e falar o que foi que aconteceu, mas para ela foi mais difícil. Eu sempre quis isso, então para mim foi algo mais natural, mesmo com todos esses desafios. E aí acabou que só em março que eu fui nomeado. Então nós ficamos aí cerca de 2 meses casados e sem casa. Gente, eu não recomendo. Quem casa quer casa, Quem já casa dizia quer casa. o ditado. Minha mãe mas foram sempre 2 falou. meses de muito aprendizado, de muita oração para que Jesus fizesse a intervenção e essa nomeação saísse logo, o que acabou saindo. E aí nós estávamos em São Paulo quando eu recebi a notícia. Toda manhã eu olhava no celular e a Natânia estava dormindo e eu fiz assim na cama, pronto, saiu. Aí ela acordou com essa mexidinha, ela olhou para mim, o que foi? Saiu? Saiu. Ai. E ela começou a chorar. Oh, meu Deus, que lindo. Chorou muito porque ela sabia que nós iríamos para uma localidade do norte e seria Macapá, e ela sabia que muita coisa ia mudar na vida dela, na minha também, mas eu acho que eu estava indo de uma maneira um pouco mais leve, porque eu estava indo assumir o concurso, era a chance de ter a minha renda, a renda que seria capaz de sustentar toda a minha família e tal. Então, para ela foi bem mais difícil. Miquéia, eu te conheci, né, quando vocês chegaram aqui na igreja, né, quando vocês vieram para Brasília. Foi até também num PG, né, não sei se você lembra, na casa da Mariana também. Lembro. E como é que foi para vocês encontrarem aqui a nossa igreja? Porque hoje você é ministro de louvor aqui, né? Graças a Deus, vocês são uma família muito abençoada aqui na nossa igreja. E assim, a gente agradece muito, né? Vocês terem estado aqui com a gente. Pra cá, né? ter o privilégio de ouvir essa voz linda, né? E como é que foi vocês encontrarem aqui a catedral? E você também, tipo, se firmar no ministério de louvor, né? Já era algo que você fazia, né? Que você realmente gostava? Nós chegamos em 2019, como eu já falei, e nós nascemos, tanto eu quanto a Natânia. A Natânia, na verdade, ela já se converteu com cerca de 8, 9 anos, na condição de, sei lá, quase pré-adolescente. Eu já nasci num lar cristão. Eu já nasci na Assembleia de Deus. Então, assim, a Assembleia de Deus sempre esteve presente na minha vida, sempre fiz parte de igrejas pentecostais e não me via congregando em uma igreja que não fosse pentecostal. E aí nós visitamos algumas igrejas aqui em Brasília, a DEVEC, outras igrejas pentecostais, e eu sempre me congreguei em igrejas pequenas. Sempre gostei de igrejas pequenas, porque eu acho que o contato humano é mais próximo, você acaba atuando mais, porque sempre tem trabalho em igrejas pequenas. Sim. Mas quando a gente veio aqui para a catedral, no primeiro culto logo, eu já senti no espírito que seria aqui. O Ministério de Louvor sempre esteve presente na minha vida, e foi o Ministério de Louvor que me ensinou muito, não apenas a técnica vocal, e eu cheguei também a tocar alguns instrumentos, mas o Ministério de Louvor me ensinou muito a ter de fato uma vida com Deus. Porque você não pode subir ali, seja no altar para pregar, seja ali no louvor, você acaba sendo vitrine. Você não pode subir ali e simplesmente mostrar uma boa técnica. Você tem que transparecer vida com Deus. Então você tem que ter um momento de oração. Vocês que já devem ter me visto ministrando, eu sempre gosto de trazer uma palavra. Eu acho que o louvor, ele tem sim essa capacidade, esse poder de preparar os corações para a palavra, mas quando ele vem, sabe assim, conjugado com a palavra, os corações ainda ficam mais preparados, porque é a palavra de Deus sendo ministrada através do louvor e através da ministração. E aí o pastor João, todos conhecem, ele é muito
coração aberto, já perguntou o que eu fazia. Eu disse que cantava, disse que pregava, mas disse que pregava mais baixinho. Melhor do que... Como de fato o Ministério de Louvor estava presente já há bastante tempo na minha vida. E foi o que aconteceu, ele me deu a oportunidade, cheguei a cantar em alguns cultos e depois participei da audição do MCA, do Ministério de Louvor aqui da Catedral, e deu tudo certo. Amém, glória a Deus. E assim, você falou muito sobre uma questão do ministério, mas teve alguma experiência assim, desafiadora durante essa trajetória? Talvez o que eu vou contar agora não seja muito legal de se ouvir. Mas quando eu fui a Macapá, eu também tive a oportunidade de ir lá participar do Ministério de Louvor, mas lá havia um contexto que foi de grande impacto na minha vida espiritual e na minha vida ministerial. Lá, o Ministério de Louvor era meio que uma banda. E uma banda que já existia há bastante tempo e que era meio fechada. Então eu cheguei a participar desse ministério, mas não foi uma experiência muito boa. Sofri um pouco de perseguição. Não cabe aqui falar por quais motivos, mas foi um momento difícil. E para vocês terem a ideia de como essa situação era delicada lá na igreja, assim, primeiro, chorei demais e a primeira coisa que veio no coração foi sair daquela igreja e ir para outra. Mas Deus não permitiu e o Espírito Santo bradou muito forte no meu coração que eu teria que passar por tudo isso. E ali eu, conversando com o pastor teve que instituir um segundo ministério de louvor para que houvesse uma forma de contornar essa situação. E foi o que aconteceu. Eu comecei a participar desse segundo ministério de louvor e logo depois eu assumi a liderança desse ministério. Então essa experiência foi uma experiência que marcou a minha vida ministerial e espiritual, porque como eu nasci na igreja, para mim a igreja sempre foi o melhor ambiente. Para mim a igreja sempre foi o ambiente das melhores amizades, das melhores conversas, dos diálogos mais frutíferos, das intenções mais puras. E lá eu tive contato, infelizmente, com... Eu não quero denominá-los como falsos cristãos, mas como cristãos que não estavam dando testemunho. E foi muito difícil, mas foi muito importante para o meu crescimento espiritual e ministerial e certamente me fez o servo de Deus que eu sou hoje. Bom, vocês estão aqui em Brasília e a gente teve a oportunidade de ver uma família se formando, né? Graças a Deus, gente. Miguel é a coisa mais linda do mundo. Não conhecem ainda, pelo amor de Deus. Como é que foi essa transformação de vida mesmo, né? Vocês estavam aqui, né, casados já há um tempo, mas como é que foi você se tornar pai, primeiro do Miguel? Primeiro, vamos dividir, né? Primeiro do Miguel, assim, de fato, né? Você se tornou pai. Isso. E depois veio, né, o Ianzinho também. Como é que foi, assim, essa troca, assim, agora pai, agora? Eu e a Natane, nós sempre tínhamos na cabeça que gostaríamos de ser pais. Mas também nós queríamos aproveitar um período no matrimônio. Sim. Que é outra dica que eu dou para quem está casado. Gente, filho muda completamente. Então, assim, aproveitem um pouco o matrimônio, isso é importante. Só que a ideia era, aproveitaríamos cerca de 5 anos. Casamos muito cedo, eu tinha 25 e a Natane 22. Então, aproveitaríamos durante 5 anos e depois já começaríamos a tentar gerar. Mas as coisas não são no nosso tempo. As coisas de Deus não são no nosso tempo. Então, a gente foi tentando, 2019, exatamente nesse período que a gente veio para Brasília. 2020, pandemia, e nada. 2021, e nada. Então, a gente começou a se submeter a alguns exames para investigar isso aí. E foi quando eu constatei que, pelos olhos da biologia, da medicina, eu era praticamente um infértil. Uma condição clínica devido à quantidade de espermatozoides que eu possuía, que era muito pequena. E aí a gente começou a orar.
Aí que entra Deus, né? É aí que entra Deus. E agora tá com dois. Deus na Fala verdade, mais. ele esteve presente e está em tudo na minha vida. Desde o momento que eu nasci, que eu cresci, que eu sonhei com casamento, que eu passei num concurso quase impossível, para a glória de Deus. Então, assim, ele está presente em tudo, no casamento. E aí foi que a gente colocou a nossa fé em ação, né? Vamos orar, vamos entrar em propósito. Eu e ela entramos num propósito. Fazíamos cultos semanais e orávamos sempre nesse sentido. E aí pedíamos para Jesus abrir a madre, para Jesus dar um jeito nisso. E a fé, gente, ela precisa ser exercitada e ela tem sim um componente sobrenatural. Ou você crê no sobrenatural, ou você crê naquilo que Deus pode fazer, ou você vai ter sempre uma vida, entre aspas, medíocre, né, com Deus. Então, a gente começou a colocar a nossa fé em ação e na nossa loucura, a gente colocou um prazo para o Senhor. Estávamos em 2021 e aí eu disse, Natane, vamos orar e vamos pedir para que Deus intervenha até julho de 2021, porque se ele não intervir, a gente vai ter que procurar uma clínica de reprodução e tentar uma fertilização in vitro, uma FIV, como é chamada. E foi isso que aconteceu, e deu julho, gente, e não aconteceu, porque não é da nossa forma, é conforme a vontade de Deus, né? É assim que Jesus ensinou a gente a orar, o Pai Nosso, e foi o que aconteceu. Não foi gerado em julho, e a gente começou a procurar ajuda numa clínica de reprodução. Começamos a fazer novamente os exames, a Natane também se submeteu a vários. E quando estávamos para iniciar o tratamento, e para quem não conhece, a FIV é um tratamento muito invasivo, com a administração de muitos hormônios, a mulher fica muito inchada. Quando estávamos para começar tudo isso, nós fomos à clínica e a Natane estava com um dia de atraso. Meu Deus. E a obstetra, a nossa médica, disse, olha, o interessante é que, assim, só para efeito de informação, ela é católica, essa doutora, mas ela olhou assim para a gente e disse, como eu sou uma mulher de fé, leva aqui a guia do beta-HCG para vocês, depois, quem sabe, ver aí se vai confirmar essa gravidez. Eu confesso que ali o meu coração já palpitou, eu já estava crendo que o Senhor estava intervindo, que não era em julho, como o prazo que a gente, na nossa loucura, havia colocado para o Senhor, mas era em agosto para Deus mostrar que não era no nosso tempo, era no tempo dele. E aí a Natane, ainda muito reticente, porque ela disse, não, Miquel, já estou sentindo todos os sintomas de que a menstruação vai descer, né? Tá doendo aqui, tá doendo lá e tal. E aí 1 dia de atraso, 2 dias de atraso, 3, 4 dias de atraso, 5 dias de atraso. Eu olhava pra Natane, amor... Aí ela, não, vai descer. Desculpa, 6 dias de atraso e nós estávamos em São Luís do Maranhão. E aí a minha irmã convenceu a Natane a comprar um teste de farmácia. E ali, gente... Ali, sinceramente, foi provavelmente uma das melhores notícias da minha vida. Foi um momento muito, muito gratificante. Mais uma vez, eu vivendo a intervenção de Deus nas nossas vidas. E ali começava a gestação do Miguel, nosso filho mais velho. Foi uma experiência, assim... Não sei, é só para quem vive mesmo, é só para quem tem Deus, só para quem acredita no que ele pode fazer, para quem tem vida com Deus, para quem não vive o evangelho de brincadeira, mas vive porque crê no que a palavra diz, no que o Senhor fala através da sua palavra. E ali, depois de 9 meses, em maio de 2022, nasceria o Miguel. Miguel é muito lindo, muito fofo. Miguel hoje está com 2 anos e ali a Natane tinha uma certeza de que ela queria aproveitar o Miguel o máximo de tempo possível para depois pensar numa segunda gestação. Já eu não, eu sempre sonhei em emendar logo para ter um trabalho só e aprove a Deus que no meio disso aí, da intenção dela de não ter logo e da minha de ter logo,
e da incerteza se Deus havia de fato me curado ou se ele havia apenas proporcionado o milagre do nascimento do Miguel. No meio de tudo isso aí, a Natânia engravida novamente. Meu Deus. E veio o Ian, que está com 5 meses, um presente de Deus para as nossas vidas. Miguel, para quem não sabe, o nome significa quem é como Deus. E foi muito representativo a gente ter colocado esse nome, porque de fato só Deus para fazer o que ele fez. Ian, que não é um nome brasileiro, e muita gente pode pensar, esse aí parece que fugiu da regra, não teve muita intenção aí nesse nome, mas teve. Ian significa João em bielorrusso, mas para não colocar João, que é um nome tão comum, a gente colocou Ian. E João, para quem não sabe, significa o Senhor é cheio de graça. Amém. Então, depois do milagre, quem é como Deus, o Deus gracioso veio e nos presenteou com o segundo filho. Que também foi um milagre, né? Também. Vocês passaram aí por um momento difícil com ele, você testemunhou aqui Isso. também na igreja, né? Isso. E aí, mais uma vez, Deus, né? Provando a gente de que realmente nada está no nosso controle, né? Conta pra gente como é que foi, o que aconteceu, né? Como é que Foi um momento muito delicado, porque o Ian estava com 29 dias de vida e ele começou a apresentar um cansaço, uma dificuldade respiratória. Nós levamos ele numa unidade hospitalar de pronto atendimento, mas que não havia preparo para uma situação de emergência, de urgência. E ali a gente recebeu a informação de que ele estava com bronquiolite, que é uma doença bem comum nesse período de Brasília, de chuva, e também, quando começa também a seca também, aí o vírus começa a circular de uma maneira muito intensa. E o Ian foi acometido dessa doença e ele passou por todo o ciclo da doença, inclusive a parte mais grave, que é o que acaba gerando um risco muito alto de intubação. Então ele teve que fazer ventilação mecânica, através de catéter, uma máscara muito feia que fica no rosto da criança todinho, e aquilo tudo é muito impactante para os pais. Sim. Ele tem que ficar na UTI, porque ele tem que ser observado constantemente por conta do risco de intubação, né, da oxigenação diminuir e do batimento cair. E a gente teve que passar por tudo isso. E nós residimos em Brasília e as nossas famílias moram em São Paulo, em Fortaleza. Então foi muito difícil enfrentar tudo isso quase que sozinhos. Aprove a Deus que na época minha mãe estivesse aqui e que nós tivemos também contato com alguns irmãos da igreja, dentre os quais a irmã Débora, a missionária Keren, que também estavam lá por conta de toda a situação com o pastor Davi Terto, mas que foram parceiras e oraram conosco. Nós somos muito gratos a Deus por isso. E, gente, foi muito difícil, porque é altos e baixos. Então, assim, num dia ele estava começando a apresentar uma melhora, no outro dia a médica do outro plantão chegava e dizia, vamos entubar, vamos entubar, vamos entubar. Gente, vocês não fazem ideia do que essa rotina de UTI é difícil. Ela destrói você emocionalmente, não tem outro termo. Claro, eu uso esse termo um pouco exagerado, hiperbólico, mas a gente que tem Deus, a gente está sempre ali se agarrando. Jesus, intervém aqui, faz algo, muda esse quadro. Mas não é fácil. Foi muito difícil. É um ser tão indefeso, 29 dias de vida. Mas com 7 dias que ele estava internado, ele começou a apresentar uma melhora. E aí você faz o caminho inverso. A ventilação mecânica lá, a VNI que eles chamam, ela volta de novo para o catéter apenas no narizinho, e aí ele vai voltando até tirar o catéter e se sentir bem para respirar por si próprio. E foi o que aconteceu depois de muita oração, depois de muito choro, e eu vou te falar, agora como pai, gente, mexe demais com o nosso coração, mexe demais. Mas com 10 dias de internado, Jesus mais uma vez bradou, e como eu sou grato a Deus, como eu sou grato. Jesus bradou e o Ian saiu da UTI e estávamos de alta, voltando para as nossas casas. Glória a Deus por isso, né? É isso. Então,
Você falou sobre a questão dos altos e baixos, né? Que a gente tem esses altos e baixos na nossa vida, tanto na questão familiar que você passou, também ministerial, né? Porque às vezes nós queremos ou não, às vezes nós ficamos um pouquinho mais ali afastadinho, mas crendo que Jesus vai intervir. Então, assim, como foi essa questão do relacionamento com Deus nesse período e qual a chave que virou, assim, a sua vida, a questão familiar e a questão da fé em si? Você não, como eu já mencionei anteriormente, você não pode viver o evangelho de qualquer forma. O evangelho ele se vive na prática. E sofrimento, prova, faz parte das nossas vidas. Mas é nessa hora que a gente tem que dar provas de que somos de fato cristãos. A gente tem N exemplos na palavra. A gente vê José sendo colocado à prova ali na frente dos irmãos, depois de ter sido enganado pelos próprios irmãos e ter tido que perdoá-los, né? A gente vê Jó, a própria esposa dele amaldiçoou esse Deus, né? E ele olhando para ela e dizendo: nu saí do ventre, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, ser cristão é ter a certeza de que Deus está sempre no controle. Por mais difícil, por mais delicada que seja a situação que você está vivendo, Deus sempre está no controle. E é melhor você ter Jesus no barco do que estar navegando num barco sem Jesus. É nessas horas que a fé ela realmente se prova verdadeira, né? Como você comentou, a relação do meu pai aconteceu com ele, mas a minha vida também foi provada, né? Eu vi ali que um cristão sem fé é um cristão sem nada, assim, né? Se você realmente não confiar, porque você fica muito indefeso, né? Você não pode fazer nada, você confia em Deus e nos médicos, né? Que são preparados para isso. E realmente é uma situação bem delicada. Miquel, estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa, mas antes a gente quer abrir aqui, se você quiser uns 2 minutinhos para poder encerrar com alguma palavra, algum conselho que você queira dar. Fica à vontade que agora aqui é de novo, né? É todo seu. Para finalizar. Gente, eu quero agradecer demais o convite, o espaço que foi aberto aqui. Eu espero que nesses minutos nós tenhamos abençoado algumas vidas. Eu creio que sim. Eu acho que a gente sempre tem a oportunidade de testemunhar do que Deus faz, e quando a gente assim o faz, Deus certamente vai falar com alguém, vai tratar com alguém. E a palavra que eu tenho, e eu gosto muito de falar diretamente aos jovens que estão, sei lá, pensando num namoro, mas já sonhando com casamento e tal, façam tudo com propósito. Não façam nada para passar o tempo. Não deixem, falar principalmente para as meninas, não deixem ser enroladas pelos meninos. Namoro cristão, ele não pode ser, vamos namorar? Vamos. E aí? Não, vamos namorar. Não, tem que ter um projeto, tem que ter um fim, um objetivo. E então, tudo que vocês fizerem, façam com um propósito. E como diz na Bíblia, que esse propósito seja para glorificar o nome do Senhor. Né? A gente não pode, por exemplo, querer passar num concurso para mostrar para o tio que sempre falava mal da gente que a gente consegue. A gente não pode querer casar para mostrar pro primo que falava mal de casamento que o casamento dá certo. Não, a gente tem que fazer isso porque a Bíblia nos diz que isso é para glorificar a Deus, que o casamento é para glorificar a Deus, que a nossa profissão é para glorificar a Deus, que o meio em que a gente vive para glorificar a Deus. Então que cada um de nós tenhamos sempre isso em mente, de que a gente deve viver com um propósito. O cristão, ele vive assim, ele não vive de maneira, sabe, como se fosse de qualquer jeito. Como a biologia fala, nasce, cresce, reproduz e morre. Não, não é isso. A vida cristã é uma vida com propósito, porque a gente sabe para onde é que a gente está indo. A gente sabe que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, como Jesus falou, né? Então, a gente tem um norte, a gente quer chegar na Jerusalém Celestial, a gente quer receber a coroa da vida, nós queremos ter uma vida eterna, então para isso a gente tem que ter uma vida com propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso, gente. Esse foi o nosso convidado, Miquel Maia. Muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade, estar sempre atento a nos atender. Muito obrigada. Esse foi mais um AvivaCast e fica até a próxima. Nossa.
Gente, segue a gente nas redes sociais, nosso Avivamente. A gente é aqui da Catedral Baleia, e aí você vai poder estar por dentro também de todas as nossas programações, novidades, tá bom? Então, um beijo, gente, até a próxima. Até a próxima.